Os caras do Bell Labs, que são gente extremamente, né? Como você foi recebido? Muito bem, muito bem. Os caras são muito abertos. Foi uma das palestras mais assim, espetaculares da minha carreira, né? Porque eu tava falando com os caras que estão no edge, né? Do mundo digital. Mas essa era que começa em 36. Em 36, ela mudou o mundo a princípio para que lado? Então, ele tava indo para onde e foi para onde? O mundo era analógico, completamente. Analógico? Então, eu vou te contar. O Bush, né, o Vannevar Bush, que era o chefe da ciência americana, ele era o presidente do MIT. E ele era o conselheiro do Franklin Delano Roosevelt. Ele estava construindo computadores analógicos para solucionar equações diferenciais do projeto Manhattan. É analógico, é válvula? É válvula, era corrente elétrica, é contínuo, tá? Então ele estava construindo o maior computador analógico da história. Era um prédio do MIT. E esse computador estava computando soluções de equações diferenciais para os caras do projeto Manhattan. Então era o projeto mais secreto da bomba atômica, o Feynman, né? O Fermi, o Oppenheimer, que a gente viu o filme agora, que o filme termina não contando realmente a parte mais interessante do projeto Manhattan, mas tudo bem. Foi uma opção. Eles focaram no personagem, né? E o Oppenheimer não era o Oppenheimer era o líder do projeto, mas ele não era a mente, não, de forma alguma. Tinham caras ali dentro que eram... Né? Mas enfim, e quando quando o Vannevar Bush vê o que está acontecendo no Bell Labs, no Cloud Channel, montando circuitos digitais, ele percebe que o mundo vai ter um divisor de águas. E ele é o conselheiro científico do presidente da República no meio da guerra, né? Para pensar. Aí entra o Truman, né? O Roosevelt morre, entra o Truman. E basicamente o Truman era um cara no meio do lugar nenhum nos Estados Unidos. Não era um cara nem próximo do Roosevelt, não tinha nem próximo do brilhantismo político e da inteligência. O Roosevelt era um cara muito inteligente, né? O FDR. E a coisa fica meio estranha, porque o Truman não tinha uma direção. Só que, de repente, os sistemas digitais, com o sucesso, né, do que o Turing teve de decodificar o Enigma, né, a máquina dos nazistas, né, de codificação, o mundo digital começa. Por isso que eu uso a data 1936. E eu quis mostrar que no centenário da era digital, 2036, o mundo está convergindo. Múltiplas fragilidades da civilização humana, entre elas toda a infraestrutura digital que nós construímos, eletrônico digital, está convergindo. E curiosamente, hoje é segunda, né? Hoje é segunda, dia 18, né? Eu ainda estou no planeta Terra. O problema é quando você fala de que ano? Aí complica. Filme de viagem do tempo é assim, né? Mas na sexta-feira soltou, inclusive tá no Twitter, né? Eu não menciono o novo nome no Twitter porque eu só conheço o Twitter. Tá no Twitter, foi postado um grupo de cientistas mostrando que em 2035 uma série de processos alimentares, né, de produção de alimentos, você acabou de falar aqui, espalhados pelo mundo, tem a chance de começar a colapsar por falta de água, por falta de solos que conseguem, né, ser usados, por erosão, por problemas climáticos. E eu levanto no livro, o pano de fundo do livro, que eu não vou contar porque senão perde a graça, é um evento que ninguém está pensando. Que é possível. Que é possível. Nossa, a possibilidade nos próximos 25 anos começa a cruzar 50%. Quem que é esse? Esse é o Kurt Vonnegut. Esse é o Kurt Vonnegut. A cara dele, se vocês encontram ele no YouTube dando aulas e fazendo palestra, é de morrer de rir quando o cara começa a falar. Ele era muito bom. E eu uso o estilo, um pouco do estilo dele, misturado com o Arthur Clarke, misturado com ciência de verdade. Boa parte do livro são coisas que ninguém sabe, mas que estão descritas na literatura, são estudadas por cientistas que também anônimos, né? Porque são áreas muito... E eu mostro que eu usei um dos ditames do Kurt Vonnegut, né? Que toda a ficção científica começou 3.000 anos atrás. Como assim? Com os egípcios, com os mesopotâmios, com a civilização, os babilônios, que fizeram coisa do Arco da Velha, que a gente não tem ideia. Exato. Então eu uso o Egito como o meu modelo, tá? Por exemplo, a gente fala de fake news, né? Hoje em dia, né? Pô, os egípcios já sabiam como fazer fake news. Por quê? Eu vou te contar. Quando o Ramsés II... Eu tava conversando isso outro dia. Tá vendo aqui lá? A múmia. O meu grande faraó. Pode pôr o faraó aí, porque tem a múmia dele. Tem. O Ramsés II queria brigar com os hititas, tá? Que eram inimigos mortais dos caras. E na época, como ele era filho do Sete I, que era um mega faraó,
que foi um cara que derrotou os núbios, derrotou todo mundo. Ele tinha um macaco no ombro, a gente diz nos Estados Unidos, né? Monkey on the shoulder. Sim. Porque ele tinha que se equiparar